Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos na liturgia desta Sexta-feira Santa a liturgia da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta sexta-feira, meus queridos irmãos e irmãs, tivemos o Evangelho da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está em João capítulo 18, versículos de 1 a 19 a 42. E acompanhando toda a pedagogia deste Evangelho, nós temos Jesus que é colocado no tribunal para ser julgado pelos seus atos, segundo a visão dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos fariseus e das demais autoridades que, na visão deles, consideravam Jesus um homem culpado por praticar blasfêmias, falar contra Deus e o fato dele dizer que ele era Deus. Mas hoje, o mistério de Cristo para nós, desta solene liturgia, é muito importante. Por quê? Porque nesta sexta-feira da Paixão do Senhor, é um dia em que nós somos chamados à prática do jejum, da abstinência. É um tempo de meditação, de reflexão. Além disso, Jesus hoje morre ali na cruz. O Filho de Deus padece. Mas a morte de Jesus na cruz é sinal de vitória e também se cumpre a vontade de Deus na vida do seu Filho Jesus Cristo, ao se entregar em favor de toda a humanidade. Além disso, ao celebrarmos, amados irmãos e irmãs, a morte do Filho de Deus, que ali, naquela cruz, que era a minha cruz e tua cruz, o Filho de Deus derrama o seu sangue no alto daquela cruz. E a partir disso é instituído pelo próprio Cristo o mistério de sua Páscoa, ou seja, Jesus aponta o caminho. Jesus, mais uma vez, diz para que eu e você creiamos na sua palavra, que ele, de fato, é o Filho de Deus, o Redentor de toda a humanidade. Além disso, é bom lembrar que a primeira leitura hoje da liturgia da Sexta-feira Santa nos lembra o profeta Isaías ao falar deste servo sofredor. E quando a gente escuta essa leitura, reza nesta leitura, a gente, de alguma maneira, a gente identifica que este servo sofredor é o próprio Cristo. Ou seja, é um relato autêntico da antiga aliança, do Antigo Testamento. É um relato messiânico e profético que fala desse servo sofredor que será entregue sem ter culpa alguma de todas as acusações às quais ele iria sofrer. Além disso, esse servo sofredor, ele, na profecia de Isaías, na leitura do profeta Isaías, ele, de alguma forma, ele ali diz que esse servo é inocente, é puro, não tem pecado e vai sofrer a pior humilhação na concepção do povo judeu, que é a morte de cruz.
Só que essa humilhação a qual eles falam, né, o povo judeu e quem acusava Jesus, é a maior prova de amor que o Filho de Deus pôde dar para provar que os desígnios de Deus se realizam de acordo com a vontade do Pai. Este servo lá do profeta Isaías, ao mesmo tempo ele é oprimido, né? Mas por outro lado, ele é exaltado, pois ali este seu sofrimento substitui a culpa do povo, mas isso para dizer que tudo é de acordo com a vontade de Deus. E a gente pode fazer uma analogia, uma relação desta leitura do profeta Isaías, do servo sofredor, com o fato que acontece no Novo Testamento, no Evangelho, e isso é evidente que a gente nota em cada passo que Jesus dá, desde Domingo de Ramos, quando ele entra em Jerusalém de forma triunfante, onde ele cumpre mais ali uma vez a vontade de Deus, se realizando o que está prescrito nas Escrituras. E hoje o Evangelho nos aponta o julgamento de Cristo. Jesus é colocado ali diante do povo para ser julgado pelos pecados que ele era acusado, por falar que ele era Deus, que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ele e o Pai são um e que quem nele crê se salvará e terá a vida eterna. Então, essas eram as acusações que Jesus sofria dos fariseus, mestres da lei, do povo judeu e dos sumos sacerdotes. Só que Jesus ali fica em silêncio, deixa cada um falar, chicotear, zombar dele, mas ele, no silêncio, na sua humildade de servo, de filho de Deus, deixa se cumprir a vontade do Pai mais uma vez. Jesus Cristo se torna o Filho obediente, o Filho servo, que atende o chamado do Pai, que é obediente naquilo que o Pai pede, manda e orienta. Jesus obedece de forma simples e humilde. Para concluir essa pregação da paixão do Senhor desta Sexta-feira Santa, sabemos que, meus queridos irmãos e irmãs, a cruz não é sinônimo de derrota, mas sim sinônimo de vitória, pois na cruz Jesus ali derramou o seu sangue, nos redimiu, inaugurou uma nova etapa na história da salvação. Como diz o evangelista, né, São João, a cruz é o trono da glória de Deus, ou seja, de Cristo. Ali, o Filho do Homem, o Cristo Deus, é glorificado e ali se cumpre verdadeiramente a obra do plano da salvação. E quando nosso Senhor Jesus Cristo, depois de sofrer tudo o que acompanhamos na narrativa da paixão do Senhor deste Evangelho de João, Jesus, no final, diz: tudo está consumado. Ali se cumpre a vontade do Senhor. Por fim, concluo dizendo que quando Jesus fala que tudo está consumado, o silêncio toma conta da sexta-feira até o sábado santo. Por isso, aguardemos com esperança, com desejo no coração de celebrarmos amanhã na vigília essa volta, esse ressuscitar do Senhor, que vem para mais uma vez brilhar a sua luz sobre cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.